serviços especializados. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo. Acesse orcegups.com.br. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah! No 3 em 1, a gente te coloca por dentro do que é mais relevante no cenário político e econômico e te instiga a criar sua própria opinião. Com um time de jornalistas e comentaristas sempre pronto para contestar e discutir o que é notícia em nosso país. No 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan News. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News, a rede da informação. Agora na Jovem Pan News, a notícia com a análise mais precisa do litoral gaúcho. Pan News em discussão. A partir de agora, na sua Jovem Pan, Pan News em discussão. As melhores condições de Expo Inter estão na Guaíba Car. Aproveite! Mês do Gaúcho na Viu Internet. Assine e concorra a 10 churrasqueiras. Fone WhatsApp 0800 930 3030. Cicobi Credisulca. Seja você também um associado. Cicobi Credisulca, mais que uma escolha financeira. Já com Deus, Lucas Filho, bom dia. Não é programa repetido não, Sandro, é que falar de trânsito e acidente em Osório virou, lamentavelmente, uma rotina, embora já estejam sendo tomadas as primeiras providências, e depois eu exploro um pouquinho mais esse assunto no programa. Um bom dia a todos. Bom dia, Jorge Vilela. Bom dia, Sandro Sauer, bom dia a todos. Hoje não teremos a participação do nosso colega Dilon Bittencourt. Jogo de dominó hoje de novo? Não, hoje é probleminha técnico mesmo, mas será sanado em breve. Ah, perfeito. Muito bem, você falou de acidente de trânsito, infelizmente na RS 389, lá em Xangri-Lá, nesta quarta-feira, nós tivemos um acidente com vítima fatal, onde uma motorista perdeu a vida, e mais um acidente na Estrada do Mar. A Estrada do Mar, ela torna-se uma das mais perigosas do estado do Rio Grande do Sul, se não a mais. A quantidade de mortes nos últimos meses tem sido preocupante. Preocupante, não se vê nenhum tipo de providência, e acredito que o Estado deveria estar preocupado com isso. Mas então eu posso dizer que sim, está. Pelo menos nas palavras do deputado estadual Luciano Silveira. Eu estive com ele na semana, Sandro, e a gente falou a respeito disso, né? Sobre a Estrada do Mar. E ele mencionou que há um projeto, um programa de governo, claro que não seria para agora, talvez vai estar na campanha de muitos candidatos para as eleições do ano que vem, com o olhar do litoral. Diz que o litoral, você se prepara, inclusive aqui, né, quem é da região, porque a pauta litoral vai estar muito na campanha de muitos candidatos, ou talvez da grande maioria, porque o litoral é, também nas palavras do Luciano, eu concordo, acho que tu e o Jorge também, foi a região que mais cresceu, assim, de modo populacional dos últimos tempos. Tem muita gente pós-enchente, pós-pandemia que vieram para o litoral. Houve um certo desenvolvimento de vinda de novas empresas, né, projetos aí como de porto, ferrovia, se falou do aeroporto e mais uma série de coisas, temos hospitais, mas a estrada que liga o litoral, a principal, que é a Estrada do Mar, embora nós tenhamos também a BR-101, mas a Estrada do Mar, ela é uma estrada perigosíssima. Ele falou, o deputado disse que há já um projeto, inclusive, de alargamento da estrada para tentar, pelo menos, Sandro, diminuir isso que tu está relatando para a gente. Nós sabemos, inclusive o próprio deputado Luciano já tinha feito referência a isso, mas eu vou te dizer uma coisa, faz anos que a sinalização, tem uma placa ali próximo a Xangri-Lá, quem vem de Capão da Canoa, próximo a um posto de gasolina ali, faz uns 5, 6 anos que é uma placa gigantesca que ela está, né,
tá um furo no meio da placa. Então, veja bem, esse é o olhar que o Estado tem para o litoral. De algumas medidas que não deram certo, né, Sandro? Exatamente. É claro, a pista em si, aquele modelo, ele está superado, porque lá quando foi feita, nos anos 80, ela dava, era uma estrada boa, mas com esse aumento populacional, esse aumento de gente, com o aumento de tráfego e a liberação de caminhões de pequeno porte, né, através de uma legislação lá de 2018, 2019, fez com que isso se tornasse uma estrada extremamente perigosa. Acredito que o Estado alargar, inclusive eu conversei um período atrás com o Luciano, eu falava, um alargamento resolveria, mas resolveria por um curto período. Sim. Né? Não adianta tu fazer algo paliativo para daqui a 3, 4 anos ter que fazer investimento novamente. Então faça um grande projeto de melhoria, porque vai precisar e é para ontem. Né? Eu concordo. Desculpa, Sandro, quer completar? Não, porque a quantidade de acidentes, principalmente com vítimas fatais, ela cresce a cada dia, né? Eu concordo com tudo isso que vocês falam. Eu passo quase, não diariamente, mas eu passo com bastante frequência pela Estrada do Mar para ir para outras localidades, enfim. E assim, concordo com tudo isso que vocês falaram. Então, a gente tem que cobrar mesmo, tem que cobrar melhorias. Que bom que está tendo essa atenção especial, em especial do deputado Luciano Silveira, que está ligado, vamos dizer assim, nessas pautas. Só que a gente não pode deixar de fazer uma autocrítica, nós como motoristas, como condutores. Claro, concordo. O emprego da velocidade, para mim, é o grande problema ainda. Não, é a imprudência. Né? Claro que a rodovia tem seus defeitos, né? Tem problema de sinalização, não tem acostamento. Hoje é uma via estreita para você passar. A grande quantidade de veículos, principalmente em datas sazonais, né? Como a gente pega aqui períodos de verão, ano novo, feriados, feriadão, né? Quando emenda ali aquela sexta, final de semana ou a segunda e tal. Então a gente sabe. Só que a gente tem que puxar a responsabilidade também para si. Isso daí, porque Jorge, assim, é uma via que se colocar ali, vamos botar a velocidade máxima 80 km por hora. Cara, poucos respeitam. Se tu botar 5 veículos, desses 5, no máximo 2 vão estar a 80 por hora. Eu vou te dizer, entendeu? Jorge, as ultrapassagens feitas em locais proibidos, esse era o ponto. Sabe? Então, cara, a gente não pode tirar a responsabilidade dos motoristas também. Eu estive há 2 semanas atrás lá no Aqualocos e saí daqui no sábado em direção lá ao Aqualocos, a Estrada do Mar, né? E eu me deparei, mas foram muitas vezes, eu andando a 80 e, claro, indo pro lado direito da via, porque o pessoal precisava te passar. Não, e quer passar, e te dá um sinal de luz. Exatamente. E tudo, E um detalhe, se eu tô a 80 e é naquela velocidade que ele tá mais de 100. Não, com porque certeza. Logo em seguidinha, poucos segundos, ele já tá muito distante. Porque, cara, vamos pela lógica, a gente não pode brigar com a lógica. Se eu sou motorista, tô na estrada a 80 e tu tá a 80, como é que tu vai passar por mim? Exatamente. Então... E aí o seguinte, o outro ponto também era as ultrapassagens, porque nós temos ali, ela é uma via estreita, né, Sandro? Então, no máximo 2 veículos por cada pista, e era muito comum, mas muito comum, as ultrapassagens. Sim. E aí, Sandro, o próprio deputado Luciano, ele até lembrou nessa conversa que teve comigo, a respeito da rótula do quilômetro 1 da Estrada do Mar, que num primeiro momento incomodou muito, principalmente os moradores do bairro Bosques do Albatroz, que fica do outro lado da via, porque para sair do bairro eles se deparavam com uma rótula gigante, fazer um contorno, voltar e acessar o município de Osório. Porém, como ele disse, ele falou até, eu apanhei muito, mas depois daquilo, quantos acidentes deu ali? Encerrou. Terminou. Sim. Então, Sandro, assim, olha... Uma boa rótula bem estruturada organiza bastante o trânsito. Isso que eu ia dizer agora, a respeito da Estrada do Mar. Alguma coisa pode ser, tem que ser feita, mas também pode ser feita. Eu vim aqui uma vez por semana relatando um acidente no quilômetro 1. Está resolvido.
Então, se daqui a pouco a Estrada do Mar tem condições de um alargamento, quem sabe não dá para colocar também alguma coisa que, como tem a Freeway ali, Sandro, é porque a Freeway a gente tem a maior parte dela duplicada, mas quando se aproxima de Porto Alegre às vezes triplicada e quadruplicada. Mas quando chega próximo de Porto Alegre não é o canteiro, é aquele... eu não sei como é que se chama aquilo, como se fosse um muro ali, uma coisa assim. Olha, talvez assim fosse uma forma até de melhorar a Estrada do Mar se houvesse esse alargamento. Em relação à engenharia, eu particularmente não vou opinar porque não sou esse profissional, né? A gente dá alguns palpites, enfim, porque observa em outros locais. Mas que a Estrada do Mar ela precisa de modificações, de alterações, sejam elas no seu alargamento, no aumento de pista, melhoria na sinalização, enfim, isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho muito gritante também o problema da iluminação na rodovia, né? Principalmente à noite, óbvio. E tem um trecho... Que não tem, né? Que não tem. Tem um trecho que é aquele que, para quem passa... Capão da Canoa, Arroio Teixeira ali, e aí tá indo em direção a Torres pela Estrada do Mar. Totalmente escuro. É escuro. Tem um ponto ali próximo de Arroio do Sal que é escuro, Sandro. Tu sabe que não vai ter iluminação em toda a estrada, né? Embora deveria, né? Mas é difícil, tu vê, imagina se tu for iluminar todas as estradas. Mas tem que ter, Sandro. Precisar milhares e milhares e milhares de quilômetros. Mas a luz chega. Agora... Ali na rótula ali da 407, em Capão da Canoa e Xangri-Lá, ali dá acidente todos os dias. Todos os dias. Se você passar ali, vai sempre ter um resquício de acidente. Ou é um capô de um carro, ou é vidro. Sempre tem. Ali também é uma problemática muito grande que o governo tem que resolver, né? Há anos fala-se tal do viaduto ali que nunca se concretizou. Mas, enfim, em relação aos motoristas, bom, o motorista brasileiro realmente ele não é muito hábil, né, em todos os sentidos, seja no cuidado, seja, enfim... a questão do advento do telefone celular, o que mais a gente vê é pessoas dirigindo, conversando no celular, né? Seja ali, porque hoje se coloca no painel tal, que é proibido também, né? É proibido conversar ao celular durante a condução do veículo. Mas enfim... Conversar sim, agora usar o GPS não é proibido. Então é complicado e Sandro, isso não vai mudar. O motorista brasileiro realmente deixa a desejar. E para não fugir do tema e aí explorando o assunto que eu queria trazer aqui hoje, é que nós tivemos na noite de quarta-feira aqui em Osório mais um acidente de trânsito daqueles assim que impacta principalmente quando tu vê aquela destruição dos dois veículos. Por sorte, veículos mais modernos, atuais, eles têm airbags, né? Enfim, tem hoje um sistema de segurança um pouco maior que possibilita que não haja tantos danos para motoristas, passageiros. E neste acidente, que inclusive está lá no site da Jovem Pan News, nós tivemos uma colisão aqui, pertinho da rádio, praticamente na esquina, na Jorge Dariva, com a 24 de maio, que é na esquina do Centro Universitário Unicenec. E nesse choque, Sandro, me chamou a atenção um detalhe. O senhor que foi responsável pelo acidente, ele admitiu isso, eu estive ali no local, fiz as fotos, e ele me disse o seguinte, ele tem 68 anos de idade, e ele me relatou, com os meus 68 anos de idade, é o meu primeiro acidente na minha vida. E sabe o que ele me relatou? Hoje eu estive, ele é da Granja Vargas, eu estive em Porto Alegre, dirigi pela capital, por Porto Alegre, fui no hospital, na PUC e tudo mais, e vinha me acidentar em Osório. Num trânsito que... Se acidentar em casa. Não, e assim, num trânsito que a princípio deveria ser... para ser tranquilo, né? Na comparação com Porto Alegre, né? Mas aí vem uma questão, Sandro, que eu abri aqui dizendo, né? Que o trânsito de Osório, felizmente, ele começa a ser discutido. Houve uma reunião que foi no dia 5 desse mês, do secretário de Trânsito aqui do município de Osório, o Alcimar Lorenzato, junto com membros da Brigada Militar, entre eles o Tenente-Coronel Luiz César. E ali, Sandro, foram apresentados dados muito preocupantes, que não é só dos acidentes, né? Claro que o principal de tudo é tentar reduzir os acidentes, mas a Brigada Militar apresentou das infrações de trânsito na cidade de Osório, somente no município,
2.300 autos de infração esse ano. Nós estamos no mês 9. Olha a quantidade de infração. E aí, entre as irregularidades mais recorrentes, é o estacionamento na contramão, vê se tem cabimento, né? Em frente de garagens, fila dupla, sobre faixas de pedestre, desacato à sinalização vigente. Então, assim, estão sendo discutidas algumas estratégias. Sim, mas essas infrações são das mais variadas, né? Então, é muito... Abre o leque aí, né? Não é só acidente. Mas aí, isso demonstra a educação. Não, porque sim, a educação no trânsito. Pessoa que não se preocupa em estacionar na entrada de uma garagem, que cuidado que ela tem de fato com o trânsito, né? Sim. Mas isso só demonstra o quanto a cidade precisa mesmo revisar essa questão do trânsito, Sandro, porque assim, a gente acaba vindo aqui no programa por diversas vezes falando de acidentes. Aí outro dia até brincaram comigo nas redes sociais, eu vi, né? Será? E uma pergunta até interessante. Será que sempre foi assim e as pessoas não reportavam e agora tem quem cuide para reportar e dar essas informações? Eu posso dizer, sou morador, eu sou daqui. Pode ser que sim, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma lembrança de tantos acidentes. É verdade que a população aumentou, o número de veículos aumentou, a facilidade está cada vez maior para se ter um veículo. Então, claro, é muita gente no trânsito, uma cidade que ela pode até ter crescido, mas a área urbana ainda segue sendo pequena. Então, eu te diria o seguinte, é um acúmulo de fatores que tem aumentado esse índice aí horrível para a cidade de Osório no número de acidentes. Osório é a segunda cidade... o número de veículos emplacados, né? Na cidade, Capão da Canoa é o primeiro. Osório já foi a primeira, viu? Capão da Canoa ultrapassou agora nos últimos 2-3 anos. Mas tem também a questão que o Jorginho citou, né? Muito... não é da engenharia de trânsito, é do descuido do motorista. Né? Isso a gente vê, eu vejo muitos acidentes. O celular, Sandro. O celular é um problema. Aliás, muito sério, muito sério. O Detran está conosco aí na Jovem Pan, quem escuta a nossa programação já ouviu, com uma campanha exatamente do celular. Até achei fantástico, porque o rapaz que está fazendo o comercial, ele está tentando falar e entra a mensagem. Sim. Aí ele para um pouquinho, tenta continuar, entra outra mensagem, que é justamente a mensagem, o celular, ele tira a atenção de quem está no trânsito. Não tenha dúvida. A imperícia, a desatenção, o não respeito às sinalizações, tudo isso colabora. Né? Nessas vindas aqui para Osório, de Imbé, eu tenho seguido me deparado com acidentes aqui, nessa rótula aqui onde tem a polícia rodoviária, ali em seguida da acidente. Sim. Eu já vi uns 2 ou 3 ali, chegando em Tramandaí. Tramandaí tem bastante acidente também. Sandro, mas assim, né? Mas enfim... Eu queria falar sobre o que tu disseste agora, eu tinha separado para comentar isso, da rótula, tá? Porque assim, nós tivemos também na semana passada um acidente numa dessas rótulas que tu fala. Que quando tu vem para o município de Osório, tem algumas rótulas ali, na Ângelo Gabriel Boff Guacelli, de acesso ao município. E aí sim é engenharia. Num desses acidentes, muitas pessoas ficaram em dúvida de quem foi o responsável, de quem estava na Ângelo Gabriel Boff Guacelli ou de quem acessou pela rótula. Aí fica aquela pergunta. Alguns disseram que quem já está na rótula tem preferencial e quem está na Boff Guacelli teria preferencial. Aí é uma questão de engenharia, mas acima de qualquer coisa, eu confesso para vocês que eu não sei se tem ali. Mas se tem placa de pare, aí esquece qualquer outra coisa. Muitas vezes as pessoas não obedecem. Né? Mas, enfim, aqui a legislação, estou em frente aqui em relação ao telefone, o parágrafo único do artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro especifica que o condutor que segurar ou manusear o telefone móvel, o celular, quando estiver dirigindo, está cometendo uma infração gravíssima, a multa é de R$ 293 e o condutor perde 7 pontos na carteira. O uso do celular como GPS, veja bem, como GPS, é permitido desde que esteja fixado em um suporte e não seja manuseado enquanto o veículo está em movimento. Para adicionar um destino, o condutor deve parar o veículo em local seguro e desligar o motor. Eu sabia que eu queria ter falado sobre isso no programa e agora surgiu a oportunidade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com recorrer de multas, né? Tem hoje alguns escritórios que tu toma multa e tu pode tentar recorrer. E aí ela me comentava sobre isso, Sandro, que hoje nós temos
os motoristas, né, que fazem corridas por aplicativo, que eles usam muito enquanto estão dirigindo, colocando destino e tal. E ela falou, já estão tomando multa e estão procurando muito escritório para tentar recorrer em relação a isso. E não tem, mas tem aqui uma infração. Né? Não pode. E até o professor Jorge Teixeira nos manda uma mensagem dizendo: olá, o trânsito de Osório está caótico pelo desrespeito de alguns às regras elementares. E eu concordo totalmente. Muito bem, eu quero fazer uma referência aqui a um ouvinte que está nos acompanhando em Capão da Canoa, que é o vereador Matheus Sperri, ele que é nosso ouvinte assíduo aqui e nos acompanha nesse momento aqui. Sabe que em Capão da Canoa. Eu conversava com algumas lideranças e até inclusive quero mandar um abraço a um outro ouvinte nosso, que é do PL, o Matheus é PL, né? Sim. E um grande ouvinte nosso, que é o Cristiano Zarte, e eles fizeram uma reunião do PL aqui no município de Osório, e ali ele meio que se lançou, né? Até, Zarte, vai sair a matéria aqui para o site da Jovem Pan News, assim que a gente conseguir achar um espacinho de tempo para botar em ordem, porque são tantos temas, tantos conteúdos, a gente às vezes, a escrita e foto é uma coisa que... E vídeo, né? E vídeo. Então a gente tem muita coisa aqui, mas se lançando como uma possível terceira via no município de Osório, já meio que colocando o nome dele. E eu ouvi muito de algumas lideranças de que o Matheus seria um candidato natural a concorrer a deputado estadual. Sim. Ele admite? Ele concorda? Sim. Apesar dele ter o seu primeiro mandato agora, é um jovem, né, que se insere na política de uma forma muito intensa. Ele tem relações bem fortes com políticos de nome, com políticos de peso. A nível nacional. Né? A nível nacional, né? E ele esteve aqui conosco há cerca de 50 dias, 60 dias mais ou menos, e falou dessa possibilidade. Né? Não que esse é o seu caminho, mas que há essa possibilidade conforme toda a situação partidária e do seu trabalho, se assim for, ele coloca seu nome à disposição, né? Nós teremos bons candidatos aqui, acredito, para deputado estadual, e é importante salientar, há uma quantidade de votos suficiente para eleger 2 ou 3, né? Nós temos cerca de 230 mil eleitores, né? Talvez esse número lá na eleição ele se altere para mais, né? Mas tem uma questão muito importante do litoral, muita gente veio morar aqui, tem já o seu candidato que é da sua região, né? Então o candidato não migra, né? O voto vai ficar lá na sua região. Esse é um fato que a gente tem que levar em consideração. As melhores condições de Expo Inter estão na Guaíba-Car. Aproveite. Mês do Gaúcho Navio Internet. Assine e concorra a 10 churrasqueiras. Fone WhatsApp 0800 930 3030. Cicobi Credisulca. Seja você também um associado. Cicobi Credisulca, mais que uma escolha financeira, Lucas Filho. Sandro Sauer, eu recebi para uma entrevista o secretário de Educação do município de Osório, Marcelo Reis, e ele veio acompanhado do Mauro Andrioli, um grande amigo nosso aqui, que é do Clube Mãos. Sabe o que significa Clube Mãos? Parece que você está falando das mãos, né? Amigos modelistas do município de Osório, né? E aqui na cidade de Osório nós temos a prática do aeromodelismo muito forte, inclusive com um evento que é o Aeroevento, que ocorre uma vez no ano e recebe competidores de todo o Brasil, que vem para a cidade de Osório. Tem um espaço incrível que fica ali atrás do horto, é uma área descampada. Para quem está ali no Parque de Eventos Jorge Dariva consegue enxergar, mas o acesso é pelo bairro Popular que está do lado. Poucos conhecem. Ficou meio que um espaço de prática quase que exclusiva dos membros do próprio clube. Pois a Prefeitura de Osório, numa parceria com o clube, abriu o espaço para as crianças da rede municipal, na maioria ali de 10, 11 anos de idade, conhecerem a prática do aeromodelismo. Tem um simulador e eles puderam também pilotar o aeromodelo. E eu não sabia disso. Eu disse, mas vem cá, uma criança de 10 anos, se me dá um aeromodelo daquele, eu quebro todo, porque eu não vou saber conduzir. Esse aqui é exemplo do que tem hoje um carro de autoescola, que se tu não sabe pegar o carro, mas fica ali do teu lado o instrutor. E se tu fizer alguma coisa errada, o instrutor consegue pisar em freio e tudo mais e tal. Então, no aeromodelo funciona assim também. Tem um segundo controle remoto, né? No segundo controle, se tu faz uma manobra de risco, ele consegue recuperar e segue a ficha. Mas o mais bacana de tudo isso é que esses alunos
que estavam no turno inverso, tendo essa prática e aprendizado do aeromodelismo, eles vão passar agora por um certificado que vai ser entregue também ali no clube no sábado à tarde, se não chover, né? E o secretário me dizia, Sandro, isso eu concordo totalmente. Eu acho que sirva de exemplo para todos os municípios. Sejam criativos nessa parte, utilizem-se desses recursos que não tem custo algum para o município. Parcerias com os clubes, sabe? Aqui em Osório foi feita a Semana do Hip Hop e nos turnos inversos havia também envolvimento das crianças. Daqui a pouco tu não gosta do hip hop, alguém vai gostar, vai se interessar, ou tu vai conhecer. Agora estamos entrando na Semana Farroupilha e as crianças também estarão no CTG Estância da Serra, conhecendo um pouco mais a respeito da cultura, a tradição gaúcha, estarão no Parque de Eventos Jorge Dariva para entender como é que funciona para encilhar o cavalo, enfim. E volto a dizer, vai ter quem goste e quem não goste. O aeromodelismo, o Mauro me disse, eu fiquei surpreso, sabe quem é que mais gostou? As meninas. E a gente sempre acha que é uma atividade esportiva muito mais dos homens, né? O aeromodelismo. Ele diz que as meninas mais ficaram interessadas. Mas o que eu quero dizer e que disse o secretário Marcelo Reis é que é muito bom tu envolver as crianças no turno inverso com atividades. Porque o turno integral, que é o sonho acho que de todos os municípios, mas ainda não é uma realidade, né? Poucos conseguem aplicar turno integral e mesmo quando aplicam ainda em algumas escolas, não são todas. E quando a gente tem atividades que não geram custo ao município, é bom porque tu tira eles de sala de aula, tu dá outros envolvimentos e forma, aí sim é o ponto que eu queria chegar, o caráter. Porque tu acaba também tirando eles. Quando tu tá no ócio, a mente vazia, o que é? Há uma questão muito importante no turno inverso. O turno inverso não é apenas você abrir a escola e receber as crianças. Dar uma alimentação, enfim, um café da tarde. Tem que ter atividades... tem que ter atividades planejadas. Planejadas. Né? Sejam elas esportivas, de artes, de conhecimento, enfim. Isso, é claro, envolve custos e profissionais... que muitas vezes não são encontrados no mercado, né? A questão do turno inverso sempre foi um grande sonho do Brasil, implantado em alguns momentos por alguns governantes, né? A gente sempre fala no Brizola, lá no passado, e lá quando ele foi governador do estado do Rio Grande do Sul, nos anos 60, e quando foi governador do Rio de Janeiro, nos anos 80. Por 2 vezes, né? Mas nós temos alguns exemplos de êxito pelo país em municípios que têm 1 ou 2 escolas, né? A viabilidade de implantar em todas as escolas ela é muito difícil, né? Por uma série de fatores. Mas o turno inverso ele seria muito bem-vindo, né? A partir de que se tenha um planejamento, não seja apenas um depósito com uma atividade por dia, e tem que ser uma coisa atrativa. Pode ser chato para as crianças. Exatamente. Eles vão preferir jogar bola na praça. Porque muito da falha da educação se dá porque as crianças não têm mais vontade de ir para o colégio, de aprender, enfim, né? Mas nós temos grandes projetos, né? Eu converso muito com a secretária Alvanira Ferrigamba, né, de Tramandaí. Tramandaí tem alguns projetos interessantes, na realidade todos os municípios o têm, né? Porque tu tem que tornar a escola atrativa, que as crianças vão com prazer, que elas estudam buscando realmente conhecimento, né? A partir de que você somente coloca dentro de uma sala de aula com um professor no quadro negro, nem sei se tem mais quadro negro hoje, né? Tudo moderno, né? É tudo na caneta. Né? Aí, e naquela metodologia que é o ensino brasileiro, né? Aí acontece o que está acontecendo, de nós termos aí, aliás, tem umas gente piadinhas, terminando o 2º grau que mal sabe ler e escrever. Tem piadinhas na internet muito boa, né? Que o quadro negro é verde, que o milho verde é amarelo, né? Que o cantor belo é feio. Aquelas coisas que não fecham, né? E eu, inclusive, na minha frase, que eu achei que tu ia concluir, senhor Sandro Sauer, eu disse assim, né? Que tirar as crianças do ócio, porque nós temos uma frase que é: vocês estão na rua, cabeça vazia e tu não completou. O que é? Oficina do... crime, né? Do coisa ruim. Então, dando atividade para as crianças, tu também tira ela das ruas. E eu acho que quando a gente sempre fala que a educação é o pilar para a gente poder recuperar e transformar,
Eu acho que é um pouco disso também. O esporte, nesse sentido, é de extrema importância. Né? Infelizmente, nós não temos equipamentos em todas as cidades para formar atletas, para fazer com que as crianças se dediquem a algum tipo de prática esportiva, né? Com algumas exceções, mas no geral falta equipamentos, falta ginásio, falta quadras, falta enfim, piscinas. Aqui Osório é uma... Às vezes quando tem, não tem aquela qualidade toda também, né? E é jogado, veja bem, há pistas de atletismo aqui no litoral. Bom, o Osório tem uma pista de atletismo profissional lá na Vila Olímpica. É usada diariamente? Não, né? Forma-se atletas? É isso que eu quero dizer. Não adianta ter o equipamento, nós temos ginásios, e não utilizá-los da forma adequada, né? O Osório tem uma piscina. Sim. Imagina, né? Poderíamos ter grandes nadadores, né? Se todo o projeto tivesse sido concretizado, né? Nós temos o mar aí com surfistas, enfim. Obrigado, Lucas Filho. E agora nós temos também as meninas do tecido acrobático que vão representar o Osório e o Brasil na Costa Rica. Um abraço a todos. Obrigado, Jorge Lela. Valeu, um abraço. E um agradecimento muito especial a você, ouvinte. As melhores condições de Expo Inter estão na Guaíba-Car. Aproveite! Mês do Gaúcho na Viu Internet. Assine e concorra a 10 churrasqueiras. Fone WhatsApp 0800 930 3030. Cicobi Crediçuca. Seja você também um associado. Cicobi Crediçuca. Mais que uma escolha financeira. Você pode rever essa edição do Pan News em Discussão no nosso canal no YouTube. Jovem Pan News Litoral, uma emissora da Rádio Litoral Limitada. Pan News em Discussão fica por aqui.